Então, pessoal, eu estou aqui com a Anisha, que é minha aluna, Anisha, que é terapeuta, e eu vou pedir agora para essa querida se apresentar para vocês e falar. Anisha, fala um pouquinho aqui para a gente, né? O que que você faz, o que que você já estudou, né? Por qual caminho passou até você chegar a terapeuta e como é que está hoje o seu trabalho, as ferramentas que você utiliza? Tá ótimo. Então, eu tenho uma trajetória um tanto quanto interessante, porque eu comecei a minha vida fazendo economia na UFRJ e, e acabei trabalhando no mundo corporativo, né? E fiquei 31 anos trabalhando no mundo corporativo. Fiz MBA de Finanças Corporativas na PUC, fiz MBA executivo e tive uma carreira que eu posso dizer muito bem sucedida nessa área. Mas em determinado momento eu senti que me faltava um senso assim de propósito, porque o que me segurou, acho que muito tempo lá, é que eu lidava com pessoas. Eu tinha muitos funcionários e essa coisa de lidar com as pessoas me fazia muito bem. Então, eu fazia mentorização, fazia o coach dos meus funcionários, de funcionários de outras áreas, e eu era já uma pessoa muito procurada para fazer esse tipo de trabalho, né? Uhum. E aí, em determinado momento, eu comecei a fazer cursos de meditação, e nesses cursos, quanto mais eu comecei a olhar para dentro, mais eu percebi que eu tinha que resgatar minha ancestralidade, realmente a minha essência de alma, né? E eu vi que eu gostava muito mais de gente do que de números. O que realmente me satisfazia não era dar um lucro, ou fazer uma planilha, ou uma apresentação, era realmente lidar com pessoas e ver que eu poderia fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E aí eu comecei a fazer algumas formações. Eu acho que eu comecei com Medicinas da Terra, com a Adriana Celó, porque a minha bisavó, ela trabalhava com as plantas, então ela na fazenda onde meu pai nasceu, ela atendia todo sábado com plantas medicinais. Que lindo. E foi aí que eu aprendi já que a doença, ela na verdade vem de determinados comportamentos que começam a se manifestar muito antes dela se manifestar fisicamente, né? E que para você tratar não basta você tomar um remédio, você tem que ver o que está causando aquela doença para poder trabalhar esse comportamento ou essa crença limitante, para aí sim você conseguir um resultado mais definitivo, né? E, e aí depois eu fiz o curso com você, e aí realmente foi uma coisa que me deu uma satisfação, porque eu sempre tinha gostado de cartas e baralhos e oráculos em geral, e sempre que eu tinha oportunidade eu estava com algum deles, né? Mas assim, nunca com a intenção de adivinhação, mas justamente de fazer o que você faz, que é uma leitura terapêutica através das cartas, né? O objetivo sempre foi tentar dar uma luz para quem está com alguma questão que precisa ser é, uma questão consciente ou inconsciente, né, que precisa de um apoio, de uma ajuda. E, e aí eu comecei já a atender, comecei com os amigos dos meus filhos, que amaram. Primeiro a minha filha adorou, aí falou com os amigos, e aí eu comecei a atender os amigos dela, aí eu comecei a atender os meus amigos, que indicaram para outros amigos. Então, assim, eu nem cheguei a fazer uma propaganda formal, mas as pessoas foram chegando, né? Eu acho que o universo foi mandando, e aí eu comecei a fazer os atendimentos, né? Legal, querida. E como foi que você me conheceu? Assim, como é que foi que você chegou para o meu curso? Eu te conhecia porque a Madu,
que é a minha terapeuta, minha amiga, e ela me falou que ia fazer o curso e super recomendou. Então, como era uma coisa que eu já estava querendo aprender, eu acabei fazendo junto com ela, né? Me inscrevi para poder fazer. Nisso eu ainda estava trabalhando no mundo corporativo, né? Aí Uhum. depois disso eu saí e fui fazer a formação em Tantra Integrativo, onde eu acrescentei Reiki, Tantra, Renascimento, aromaterapia e algumas noções de alinhamento, mas não constelação familiar, na verdade. O alinhamento estou fazendo agora, Alinhamento para energético, fechar. né? Que é a Alinhamento energético. terapia do alinhamento energético. Isso. Isso. Então, agora eu estou atendendo com o baralho e vou começar a atender com o Tantra no Samasat. E aí eu começo a minha carreira mais ampla de como terapeuta da parte do Tantra e do Renascimento agora, mas hoje mesmo o que eu mais atendo é com baralho cigano. Que bacana, querida. A gente vai voltar nesse ponto, que ele é maravilhoso, tá? Mas antes eu queria, assim, só assim, conversar um pouco mais com você, porque me parece que foi no percurso do primeiro curso, ou logo após que você fez a sua virada de chave de transição de carreira, né? Sim, Foi quando você decidiu fechar um ciclo dentro do campo empresarial, do mundo empresarial, né? E se lançar para os atendimentos. Foi por aí? foi por aí, porque quando eu vi o resultado, a satisfação das pessoas depois de uma leitura e como eu poderia realmente ajudar, isso me dava uma satisfação pessoal muito grande. Então, eu falei: olha, eu quero passar a minha vida fazendo alguma coisa que realmente me satisfaça e que faça bem às outras pessoas também, né? E foi esse curso e a atividade de fazer a leitura através das cartas que me proporcionou essa segurança de que realmente era isso que eu queria fazer daqui para frente, né? Que bom, minha querida. E como é que foi a sua experiência, né, durante o primeiro curso? Porque pelo que você fala, movimentou muita coisa em você e no seu campo, né? Vieram as práticas, vieram os primeiros atendimentos, mas você, Anisha, no contato com você, né? O que você sentiu que foi transformando e tocando no processo daquele percurso da primeira formação que você fez? Eu acho que foi a compreensão de que todos nós temos a intuição e que a prática e a sensibilidade e a atenção para essa intuição é que podem fazer a diferença, né? Eu ainda tinha a crença de que isso era para algumas pessoas que tinham um determinado dom, e você muito pertinentemente explicou, né, isso. E aí realmente eu pude perceber que quando a gente usa a nossa intuição, usa a nossa sensibilidade e acredita e dá espaço para sentir realmente, a gente é capaz de trabalhar com isso e ver o resultado de uma forma muito clara, né? Muito Isso clara. que é o mais, isso que eu acho que eu percebo, né? Que é o que mais surpreende as pessoas que passam pelo processo do curso, né? Porque muita gente chega de início falando, mas será que eu vou conseguir fazer isso? E quando Exatamente. vê, já está fazendo, né? Exatamente. Me deu realmente uma confiança, né, de que eu poderia fazer, de que não era assim só para alguns determinados escolhidos, né? Se você se preparar, se você se abrir para isso e, e também com muito respeito, né, honrando toda a tradição do povo cigano, honrando o trabalho, realmente a gente acaba tendo um retorno muito positivo, né? Tem toda uma conexão, tem toda uma entrega, tem toda uma intenção, né, de fazer aquilo com verdade, né, com respeito ao campo de quem está
sendo lido, né, atendido, e É. vocês começam essas práticas entre si durante o curso, né? Você consegue lembrar, se eu não me engano, você ainda foi de uma turma presencial, né, Sim, pré-pandemia, né? foi. E agora está fazendo um curso online. Depois queria até que você falasse um pouco de como é que está sendo a experiência, né, em relação ao online também. Mas você consegue perceber lá naquele primeiro curso, em que momento que você sentiu que durante o curso deu aquela virada da chave que você falou, nossa, agora eu estou fazendo isso aqui, eu quero fazer isso para fora. Olha, eu acho que foi em uma das práticas que a gente fez de leitura umas para as outras, onde eu fiz uma leitura que foi muito emocionante. E e uma das participantes, ela ficou bem, assim, comovida com o resultado da leitura, né, então isso me encorajou bastante a ver que eu poderia fazer isso com outras pessoas também. A ideia no início de praticar com a minha filha e com os amigos dela, era mais fazer como, assim, como se fosse experimentar esse dom com outras pessoas para testar. Certo. Então, eu fazia sem cobrar, até porque eram jovens que não tinham nem muito dinheiro e tal. E aí depois eu comecei a fazer realmente com a questão da contribuição consciente, e hoje eu estou cobrando realmente pelo trabalho, até por aprender a importância da gente cobrar e da troca e do valor desse trabalho, né? Isso aí, querida, isso é importantíssimo. Existe um valor de troca, até porque existiu um valor de investimento de dinheiro, de tempo, de energia para fazer a sua formação, né? E é um trabalho, a gente tem que tirar um pouco essa visão de que, porque é um trabalho que passa por um viés de espiritualidade, sim, passa, mas essa questão da espiritualidade também, eu acredito que na nossa cultura ficou muito linkada aos campos de religião. E a gente sabe que aqui no baralho cigano, na abordagem que eu trago, a gente não faz isso necessariamente linkada a alguma religião. A gente até passa, né, para quem gosta, pelo sincretismo com a Umbanda e tudo, mas é uma espiritualidade que está linkada, antes de tudo e acima de tudo, com expansão de consciência, um Exatamente. caminho de evolução, né? É, Então, nada mais justo se você está oferecendo uma força de trabalho, você está, né, oferecendo ali um campo de cura, né, como existem outros tantos campos de cura, né? Eu diria que passa por um viés de uma medicina da espiritualidade, uma medicina exatamente. da inteligência espiritual, né? E É, quando a gente entende que tudo está ligado, que não existe separação, né? Por que não isso, né, ser cobrado, exatamente. remunerado como um trabalho como outro qualquer, né? Exatamente. Se eu vou cobrar por todas as outras terapias que eu vou oferecer, por que não cobraria nessa, né? Né, assim, até porque é uma abordagem com baralho cigano, como você disse muito bem no início da sua fala, que passa por um viés de fato terapêutico. Quem passa por esse curso sabe que isso é real, e quem recebe os atendimentos das alunas formadas por esse curso também sabe que tem algo diferente ali, né? E É. aí eu queria que você falasse agora um pouco sobre essa sua experiência com os atendimentos e os retornos, os feedbacks que eu sei que você vem recebendo, né? E como é que está essa relação com os atendimentos? Bom, eu acabei montando um espaço na minha casa, aonde eu, aprendendo com você, pelo respeito que você tem, sempre com o pandeiro, com o leque, com os itens, né, para honrar o povo cigano, eu sempre procuro colocar sempre os 4 elementos, acendo a vela, o incenso, enfim, faço todo um ritual. Eu tenho uma Santa Sara de Cali, uma cigana, que estão sempre também na mesa, e, eu sempre eh, trato isso com muito respeito, e os clientes já no começo eles se sentem bem e se sentem acolhidos com essa, vendo a maneira respeitosa como
a gente trata essa leitura, né? E aí eles vêm realmente com questões. E quando a gente consegue ver nas cartas o que pode ser dito, né? E a gente sente, observa, e as cartas acabam, depois da prática, né? Elas acabam falando com a gente de alguma forma. E, Só isso. e aí, quando a gente expressa o que a gente está vendo naquelas cartas para os clientes, eles ficam muito maravilhados, muito gratos. E normalmente eles depois me dão um feedback e um retorno de: olha, aquilo que você me falou aconteceu, olha, de fato, exatamente o que você falou foi o que houve. Então, assim, eu tive alguns retornos muito interessantes, com coisas que eu falei e que, em coisa de um mês depois, tinha acontecido exatamente o que as cartas estavam mostrando, né? Então, isso vai dando uma confiança na gente e vai dando uma credibilidade ainda maior para esse trabalho tão bonito, né? Muito, né, querida? Quando a gente entende, percebe que muito mais do que adivinhação, isso é algo tão mais profundo, né? Porque você de fato está lendo um campo manifestado pela própria pessoa, pelo próprio cliente, né? Então, não tem adivinhação. Mas qualquer um pode fazer isso? Depende. Se trabalhar, se estudar, se praticar, se conhecer, né? Precisa unir a técnica com a intuição, e para isso existe todo um trabalho de condução nisso, né? Mas quando Exatamente. isso é feito, quando isso acontece, esse link, essa expansão, né? Porque você, para realizar um atendimento hoje, nesse campo de profundidade, você trabalhou a sua percepção, você trabalhou o seu conhecimento técnico dos símbolos, você praticou, você, né? Buscou esse olhar diferenciado num campo muito mais profundo do que aquela coisa rasa de receita de bolo, palavra-chave, adivinhação, Exatamente. né? Inclusive, eu tenho recebido, não sei se já aconteceu com você, mas provavelmente, se não acontecer, vai começar a acontecer. Pessoas que chegam à minha mesa, né, e que vão chegar à sua também, muito provavelmente, traumatizadas com atendimentos com baralhos e tarôs de leituras divinatórias, deterministas e taxativas, e que muitas vezes aquilo não se manifesta na vida da pessoa, a pessoa fica traumatizada, morrendo de medo, né? Então isso é muito delicado, porque a gente lida com campos de vidas, de corações, de histórias, de almas, É, né? Essa é. consciência de uma nova cartomancia, ela se faz muito importante, né? E você aqui agora, né? As colegas que estão aí no trajeto com você, são células ativas de expansão dessa cartomancia que eu chamo da cartomancia da nova consciência. E como é que Exatamente. é para você? Como é que é para você ser uma célula ativa hoje desse processo? Né, da leitura terapêutica da mandala cigana, que é essa metodologia de abordagem terapêutica sistêmica, e que pode ser aplicada não só para o método da mandala, como para outros métodos de tiragens no seu atendimento. Então, Monique, eu vou falar algumas coisas dentro dessa sua última fala, porque assim, eu sempre fui muito CDF, né? Então, eu sempre gostei de estudar muito. Você vê, eu fiz não, muitos cursos ao Coisa. longo da minha vida toda, né? E, então, assim, eu estudei a tua apostila, mas eu peguei as tuas referências bibliográficas, eu corri atrás de outros livros, eu pesquisei e pratiquei também bastante, né? Agora, o que faz, eu acho que muita diferença é que, primeiro, eu trouxe toda a bagagem da minha vida. Então, assim, tudo que eu aprendi no mundo corporativo, ao lidar com pessoas, tanto funcionários como chefes, quanto colegas, e mais a própria sensibilidade mesmo como ser humano,
de poder saber como falar as coisas, e se são coisas que realmente vão ajudar nesse processo terapêutico de quem está sendo atendido. Né? Isso. Então, eu acho que a forma de você falar, o cuidado nas palavras, ele é tão importante quanto saber ler o que as cartas estão mostrando. Né? Então, realmente, é, é um processo de formação realmente da nova consciência, como você falou, e é o que eu quero fazer nesse mundo. Eu acho que a gente está aqui não é para ganhar dinheiro para pagar conta, a gente está aqui para poder realmente ajudar a construir um mundo melhor, né? E se a gente pode fazer de uma forma que nos faz feliz e que ajuda as pessoas em questões tão importantes que elas têm no nosso dia a dia, poxa, melhor ainda, né? Isso, querida. E hoje os seus atendimentos têm sido mais pelo online, mais você está abrindo presencial? Como é que tá? Agora eu estou abrindo presencial, porque a gente já está numa situação de pandemia que está melhor, mas eu faço online também. Então, aí fica a critério do cliente. E para você sente alguma diferença para os seus clientes ou para você? Como é para você? Porque às vezes é Olha, algo muito pessoal também, né? é, eu, em termos do resultado do trabalho, eu não vejo muita diferença, porque o campo é o campo. Então, não importa onde a pessoa esteja, que eu consigo sentir, porque a pessoa está aberta, né? Se ela está ali fazendo um trabalho, ela está aberta, então ela abre o campo energético para que o trabalho possa ser feito, né? Presencialmente, tem a questão de que a pessoa está no mesmo ambiente, ela vai sentir o cheiro do incenso, ela vai tá vendo aquela mesa tão bonita, apesar do que pela câmera dá para ver também, né? Dá para a gente mostrar também, Dá né? para a gente mostrar, e elas sempre tiram foto dos seus resultados da tiragem das cartas, para poder consultar depois, né? Às vezes algumas me mandam WhatsApp tirando uma dúvida ou outra que ficaram, que não se lembram. Se a pessoa quiser gravar a consulta também, eu deixo à vontade. Então, mas muita gente não faz questão, né? Porque às vezes a pessoa grava e depois nunca mais vai ouvir aquilo, e é uma situação tão para aquele momento que não faz muito sentido também você ficar gravando, né? Porque é uma situação, um determinado uma questão que está acontecendo naquele momento, né? Então ela já sai dali com as respostas que ela precisa, né? É muito a energia do agora, né? Do campo manifestado no agora. Podendo pegar aí, né, o que a gente chama de passado e futuro, mas que está tudo num grande mesmo espaço de tempo, né, que é essa espiral É, do tempo, que é, exatamente. É o curto prazo, né? Que você sempre falou para gente, né? 3 meses para trás, 3 meses para frente, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não muito além disso, né? e vai depender também muito de como aquela pessoa vai se comportar, fazer as escolhas dela diante do que o campo dela está mostrando para ela, né? Exatamente. É como qualquer terapia, né? Se você vai até num médico, ele te fala tudo que você tem que fazer, e você não faz nada, não compra o remédio que está na receita, não tem o que ser feito. Excelente exemplo que você trouxe, querida. Foi uma excelente analogia, que é assim mesmo, né? Minha querida, como é que, assim, a gente está sempre aprendendo e caminhando e evoluindo, né? Para você hoje, assim, qual foi ou qual tem sido ainda, assim, o maior desafio ou alguma parte desafiadora do trabalho com atendimentos com o baralho cigano? Que você sente que te desafia? O que me desafia mais é quando eu vou fazer a, a mandala das casas da vida, né? Que eu demoro muito ainda, porque eu estava muito indo de um a um,
e ainda não sabia pegar os que ressaltavam mais aos olhos, né? Eu acho que ainda preciso da prática para poder focar nas coisas mais importantes e não ter que ficar passando um por um. Tá no Então, processo agora, né? exatamente. Então, o tempo, às vezes, ele passa um pouco do esperado quando estou fazendo a mandala completa. Quando é o peladão, perguntas e respostas, relacionamentos, aí é mais rápido, mais objetivo. Quanto tempo, em média, você tem feito as suas sessões completas? 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos. Quando é a mandala, sempre chega perto da 1 hora e meia, mas normalmente 1 hora, 1 hora e 10, assim, eu consigo finalizar. E quais são os feedbacks que você tem recebido, assim? Conta alguns, assim, dos últimos que você tem recebido dos seus clientes. Olha, eu recebo muitos agradecimentos. Eles dizem que eu tenho que continuar fazendo esse trabalho, que eu ajudei muito, que eu nasci para isso, que eu resolvi, que eu encontrei uma coisa que realmente eles acham que eu tenho o dom para fazer, né? Então, assim, eu acho que talvez eles não saibam do que você falou no curso, né? Que quando a gente se dedica, as coisas acontecem. Mas, de fato, o gostar disso e querer fazer isso pode ser um dom também, né? Querer dedicar o nosso tempo a fazer uma coisa que vai beneficiar as outras pessoas não deixa de ser um dom, um talento, né? Com certeza. Então, é, e assim, feedbacks de que as coisas que eu falo, a forma como eu falo, faz uma diferença imediata. Eles já saem de lá mais leves, é um alívio imediato para questões onde as pessoas chegam muito ansiosas ou preocupadas. Então, e é diferente de um processo terapêutico de várias sessões, né? Porque quando você vai fazer algum tipo de terapia, normalmente você demora várias sessões para começar a ver o resultado. E através da leitura terapêutica do campo energético, você, depois, quando acaba a sessão, você já tem o resultado. Então, isso é um diferencial que realmente faz com que as pessoas fiquem muito gratas, né? Isso, eu percebo isso muito na minha mesa. As pessoas, você sente já no final do seu atendimento que aquilo já causou ali um impacto no campo de energia da pessoa. A pessoa, ela de alguma forma já sai da tua mesa, claro que não com a Diferente, vida toda transformada, mas diferente e diferente. preparada para fazer diferente. Isso é muito bom, porque é isso que de fato transforma, né? Exatamente. E, minha querida, você está no segundo curso comigo agora, né? No curso avançado. E pegando lá o primeiro curso, que você investiu financeiramente no primeiro e nesse segundo agora, já deu para recuperar com seus atendimentos? Já deu para recuperar. O Maravilhoso, primeiro curso já tá pago. maravilhoso. E daí já daqui a pouco já vai pagar o segundo também, né? Tenho Exatamente. certeza. E nessa prática agora do segundo, né, você estava falando que sentia ainda um pouco de falta de ter assim uma mobilidade, uma sensação de conseguir ler de uma forma mais livre, mais fluida, né, de não ter que ir tanto pela ordem das casas. Como é que está sendo? Eu sei que você fez uma prática, espero que já tenha feito essa semana para nossa aula de amanhã. Não, vou fazer hoje à noite, Vamos marquei com a fazer hoje à Diana. noite? Ah, Vamos. maravilha. Mas como é que está sendo já no percurso dessas aulas, expandindo esse olhar de uma forma mais sistêmica para mandala? Está fazendo diferença já para você? Muita diferença, muita diferença. Porque você começa a observar a relação entre as casas, como elas podem se relacionar, dependendo da questão que o consulente está vivendo e dependendo de como as cartas estão aparecendo. Então, é uma experiência a mais, né, um ensinamento a mais para a gente poder fazer as coisas com mais conexão, com mais assertividade e com certeza está me ajudando muito na maior dificuldade que eu tinha, que era justamente tentar ir pela sequência, pela ordem e não pela
pelos eixos, né? Como a gente está aprendendo agora, que está sendo fantástico. Maravilha, e você vai ver que depois desse exercício de hoje vai clarear ainda mais. Você vai ver, faz o exercício bem ali passo a passo, que vocês vão ver que vai fazer muito resultado na leitura de vocês, viu? E querida, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui na minha pautinha que eu preparei para gente. Ah, sim, eu queria voltar nesse ponto. Você fez um primeiro curso presencial e agora está fazendo um módulo avançado comigo online. Para você, em termos de aprendizado, como é que está sendo? Assim, tem alguma diferença muito substancial? Ou você sente que o curso online está sendo bacana de acompanhar, de fazer, de entender? Como é que está sendo? Olha, para mim está sendo ótimo. Eu não senti muita diferença. Eu não sei se porque talvez eu já tivesse a base, mas eu acho que tudo que você nos ensinou presencialmente poderia ter sido ensinado online, né? Talvez com uma câmera mostrando a mesa para você mostrar os detalhes e tal, mas tudo isso pode ser feito online, né? Então, assim, eu acho que a energia, a presença, o campo, ele se manifesta tanto presencialmente quanto online. Então, eu não tô sentindo muita diferença, né? E a interação é bacana, né, com o grupo também. Ah, com certeza, que a gente tem a interação durante as aulas, a gente tem a gravação das aulas, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, então tem como você interagir de várias formas, né? Então acho que não, para mim não prejudicou em nada, pelo contrário, às vezes é até bom porque você não perde tempo de deslocamento, não tem problema de se chover ou se tem trânsito. Hoje em dia a gente está tão corrido, né, que todo tempo que a gente pode ganhar, a gente acaba saindo no lucro, né? E ainda tem os intercâmbios, né, Anisha? Que você, por exemplo, vai fazer uma atividade do curso hoje com uma colega que é brasileira, mas que está lá no Canadá, né? Exatamente. Que se não fosse o online, não poderia estar fazendo também o curso com a gente, né? É. Isso é bacana, querida. E quais são os seus planos? Quais são os próximos passos pós formação nesse módulo avançado para os atendimentos com baralho cigano? Vai Olha, divulgar, vai expandir, vai abrir uma agora, página? depois que terminar esse curso, aí eu vou montar uma página só para poder divulgar os atendimentos com o baralho cigano, porque é uma das atividades que eu estou fazendo que mais eu acho que mais me encanta, que me traz satisfação pessoal, né? E como eu vou poder atender tanto online, mas eu preciso de uma mesa e preciso de elementos que não dá para ficar carregando para lá e para cá, eu não vou atender no mesmo lugar que eu vou atender as outras terapias que eu faço. Então, eu acho que cabe divulgar separadamente, porque é um outro público e é uma outra proposta, né? Então, eu vou começar a divulgar, vou fazer uma página no Instagram e aí aproveito também para divulgar você. Aliás, eu indiquei você para uma coleguinha do curso de alinhamento energético, que ela Não, ganhou um baralho do Petit Lenormand e não sabia como usar. Eu falei, não, fala com a Monique, que ela tem cursos online, que ela mora em Areal, a Daniele, ela mora em e Areal, a cidade mora. de meus pais estão morando lá. É, ela mora lá, e aí ela já pegou teu contato, pegou teu Instagram para poder fazer o curso com você. Alô, querida, maravilha. E eu queria pedir, então, eu sei que tem uma página aí para sair do forno, específica para atendimento com a leitura terapêutica sistêmica da mandala cigana, do baralho cigano, mas por agora, quem quiser te acessar para fazer um atendimento com você, por onde que a pessoa pode te achar? Ou entrar no meu Instagram pessoal, que é aberto, que é Aninha_Rezende com Z, ou pelo meu telefone, que é 21
98111-7356. Ok, querida. Vou pedir também depois para você me mandar por escrito, que eu boto na descrição do vídeo. Tá Tá ótimo. bom? Quero te agradecer demais, Anisha, dizer que de verdade, é uma alegria, é um prazer ter acompanhado você lá desde a primeira formação, né, no presencial, com essa força que você traz, né? Porque você traz uma presença, você traz algo que ao mesmo tempo é muito pragmático e muito sensível, né? Você consegue unir essas duas coisas, e isso é admirável. Então, tenho certeza que isso já contribui e vai contribuir cada vez mais para o campo dos seus atendimentos, das suas leituras, e é uma alegria ter você como célula ativa nessa que eu chamo de nave cigana, das minhas ciganas do espaço, né? Que Aliás, estão essa música me acompanha sempre. Nossa, coisa maravilhosa. maravilhosa essa energia, né? É. Então, que essa música siga tocando aí no teu coração, tocando e conduzindo o campo dos seus atendimentos nessa energia de expansão de consciência, né? De processos de abertura para curas interiores, para liberações, né? E você agora também, como no percurso de terapeuta de alinhamento energético, vai contribuir muito para o teu trabalho com as cartas, tá bom? E E eu aí, queria te agradecer, Monique, porque muitas pessoas elas aprendem, elas usam esse conhecimento, mas elas não compartilham para que outras pessoas possam usar também. Então, eu queria te agradecer e te dar os parabéns pela coragem, não só de atender, mas de formar novas pessoas que possam também trabalhar dessa forma, que é uma forma tão bonita, tão pura, tão importante para a gente viver num mundo melhor. Então, queria te dar os parabéns e te agradecer muito. ah, meu amor, obrigada. Eu recebo aqui essa energia com muita gratidão, viu? Com muita alegria mesmo. E seguimos, viu? Um beijo grande no teu coração. Obrigada por essa entrevista, tá? E nos É um vemos. prazer. Prazer meu também, tá? E nos vemos em breve, tá Em bom? breve. Boa prática hoje. Obrigada. Deixa eu só fechar aqui a nossa gravação. Deixa eu fechar aqui para poder. Pronto, pronto.